Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. Hoje vamos falar sobre um tema muito interessante: período antediluviano. Não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo. Vamos lá! Nos primeiros capítulos do livro de Gênesis, a Bíblia relata o período antediluviano, descrevendo um momento em que a civilização humana atingiu grandes realizações, mas também foi caracterizada por uma cultura de pecado. A primeira família antediluviana, sem dúvida, foi a família de Adão. Após serem expulsos do jardim do Éden, Adão e Eva se estabeleceram e tiveram filhos e filhas. O primogênito desse casal foi Caim, que infelizmente se tornou o primeiro assassino do mundo antediluviano ao cometer covardemente o assassinato de seu próprio irmão, Abel. Após cometer esse terrível pecado, Caim recebeu uma marca de Deus e fundou uma cidade na terra de Nod, a qual deu o nome de seu primogênito, Enoque. Essa cidade antediluviana é mencionada como a primeira cidade na Bíblia, conforme registrado em Gênesis 4. Ao contrário das teorias extra-bíblicas, a Escritura esclarece de forma clara que o homem foi criado por Deus como um ser racional e moralmente capaz. Isso implica que, embora o homem experimente uma evolução intelectual à medida que adquire conhecimento e desenvolve novas tecnologias, não houve, de acordo com a perspectiva bíblica, um processo evolutivo como espécie, como algumas teses científicas sugerem. Essa perspectiva se torna evidente quando observamos os relatos bíblicos sobre o período antediluviano. Como mencionado anteriormente, Caim, o primeiro ser humano a nascer na Terra, era suficientemente desenvolvido para construir uma cidade. Seus descendentes foram responsáveis por grandes avanços e invenções. Por meio de Jabal, Jubal e Tubal-Caim, a sociedade antediluviana aprendeu a habitar em tendas, criar rebanhos de gado, desenvolver as artes musicais com o uso de instrumentos e forjar ferramentas através do trabalho com cobre e ferro. Posteriormente, no tempo de Noé, a Bíblia retrata como ele já possuía a capacidade e os recursos necessários para construir uma grande arca, seguindo as instruções divinas. Embora a Bíblia não forneça muitos detalhes sobre esse período, fica evidente que no mundo antediluviano houve um notável desenvolvimento tecnológico e cultural. É importante lembrar que, embora não saibamos a duração exata da era pré-diluviana, é certo que o período entre Adão e o dilúvio foi muito maior do que o tempo desde o dilúvio até os dias atuais. Isso significa que o período histórico narrado nos primeiros capítulos do livro de Gênesis, antes do dilúvio, é significativamente mais extenso do que o restante da história bíblica. Muitas tentativas foram feitas para datar esse período, porém, todas sem sucesso. Na verdade, o único registro que oferece alguma informação cronológica é a lista genealógica presente em Gênesis 5. No entanto, é impossível estabelecer datas precisas a partir desse registro, pois esse não é seu propósito, nem o propósito de qualquer genealogia bíblica. Com base na lista genealógica de Gênesis 5, os estudiosos podem observar que o avanço significativo experimentado pelo mundo antediluviano provavelmente estava relacionado à longevidade das pessoas. Naquela época, havia apenas uma língua e Deus permitia que os seres humanos vivessem centenas de anos. Isso, sem dúvida, desempenhou um papel fundamental no desenvolvimento tecnológico daquele período e na transmissão de conhecimento. A Bíblia relata que o estilo de vida pecaminoso adotado por Caim se espalhou rapidamente pelo mundo antediluviano. Um exemplo disso é Lameque, um descendente de Caim, que foi o primeiro a praticar a poligamia nas páginas bíblicas e também se orgulhava de sua crueldade como um homicida. Caim, o próprio assassino de Abel, não apenas não se arrependeu de seu crime, mas também considerou o castigo divino injusto. Além disso, a Bíblia menciona que, no período antediluviano, os filhos de Deus se relacionaram com as filhas dos homens. Alguns intérpretes defendem a ideia de que isso envolveu uma mistura entre seres espirituais e humanos, sugerindo que anjos caídos tiveram relações com mulheres na Terra. No entanto, a maioria dos estudiosos concorda que a interpretação que melhor se adequa ao texto bíblico é a de que essa mistura refere-se à degeneração humana resultante de relacionamentos entre pessoas piedosas e pessoas ímpias.
Dessa forma, a impiedade prevaleceu e caracterizou toda a civilização daquela época. Isso significa que, naquele tempo, a linhagem piedosa de Sete foi o grupo da humanidade que preservou o conhecimento de Deus. No entanto, ao longo do tempo, essa linhagem misturou-se com a linhagem ímpia de Caim, levando a uma depravação espiritual que alcançou um nível insuportável. Dessa mistura, inclusive, surgiram os Nefilins, conhecidos como homens valentes e famosos na antiguidade. Porém, no período antediluviano, também houve pessoas que verdadeiramente se comprometeram com o Senhor. Abel, por exemplo, foi o primeiro mártir e continua sendo lembrado como um exemplo de fé até mesmo nos tempos do Novo Testamento. Enoque teve um relacionamento tão próximo com Deus que foi trasladado e não experimentou a morte. Além disso, foi nesse período que Noé nasceu, cresceu e se desenvolveu como homem. Nos anos finais do período antediluviano, Noé foi uma rara exceção, sendo alguém que permaneceu fiel ao Senhor. A Bíblia relata que somente sua família foi poupada quando a paciência de Deus considerou insustentável a situação de depravação generalizada daquela civilização. Assim, o período antediluviano chegou ao fim com a ira de Deus sendo derramada e a terra sendo destruída. O apóstolo Pedro, no Novo Testamento, descreve claramente o fim da história antediluviana, pelas quais coisas o mundo de então, inundado em água, pereceu. E assim chegamos ao final desta exploração sobre o período antediluviano da história bíblica. Embora as Escrituras não mencionem especificamente os dinossauros ou forneçam detalhes completos sobre esse tempo, podemos nos maravilhar com a grandiosidade e complexidade do mundo criado por Deus. Lembrando que a Bíblia é um livro sagrado que nos traz ensinamentos importantes sobre a fé, a salvação e o propósito de Deus para a humanidade. Devemos sempre abordar esses assuntos com respeito, humildade e uma mente aberta, buscando o entendimento e a sabedoria divina. Que essa reflexão sobre o período antediluviano nos ajude a valorizar ainda mais o poder criativo de Deus e a compreender a importância de confiar em Sua palavra. Lembrem-se de continuar explorando as riquezas das Escrituras e fortalecendo sua fé. Se você gostou deste vídeo e deseja acompanhar mais conteúdos relacionados à Bíblia e espiritualidade, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para receber as atualizações. Compartilhe este vídeo com outras pessoas que também possam se interessar por esses assuntos. Agradeço a todos por assistirem e por seu apoio contínuo. Que Deus os abençoe ricamente e ilumine seus caminhos. Até o próximo vídeo. Se você é apaixonado por história e está interessado em conhecer mais sobre a vida e obra dos personagens bíblicos, então este canal é